Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moisés Silva e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal História com Café. Como é o costume, esta xícara de café não pode faltar. Veja bem, eu estou numa grande correria, mas parei rapidamente aqui na minha casa, antes de seguir para outros compromissos, para gravar um vídeo para o nosso canal sobre a independência do Brasil. Um momento importante. Afinal de contas, o 7 de setembro representa muito para nós brasileiros. Mas chama a atenção também o fato de que muitas pessoas ainda não conhecem a importância, a relevância do 7 de setembro. Então, é muito importante, é sempre importante falarmos, repetirmos e batermos nessa tecla da importância para a nossa nação, para o nosso povo enquanto pátria, enquanto nação, enquanto país. Valorizar a nossa história para passar para as futuras gerações e, por consequência, fortalecermos nosso país. Então, vejam bem, quando falamos de independência do Brasil, temos que analisar um processo histórico. Processo histórico, Moisés? Sim, processo histórico. Veja bem, tudo começa a partir de questionamentos de cidadãos com os domínios, com as ordens portuguesas. Tivemos, em 1789, a Inconfidência Mineira, que não consegue, na prática, libertar o Brasil, ou Minas Gerais, de Portugal. Só que abre um caminho interessante, que é o caminho do questionamento. Outros movimentos já tinham vindo antes, já tinham tentado algo semelhante. Mas a Inconfidência Mineira, pelo caráter elitista, pelos bons estudos, pela proximidade do iluminismo, fez com que o movimento fosse um movimento com mais objetivos, principalmente no campo da separação, da emancipação do Brasil junto a Portugal. Então, a Inconfidência Mineira, em 1789, nasce na região das Minas, só que, no entanto, não consegue ir adiante, não derruba governadores, não derruba autoridades, nem rei, nem rainha de Portugal. Pelo contrário, o movimento é traído e é delatado, e, por consequência, a maior parte acabou presa e sendo enviada para o exílio. E conhecemos bem a história de Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, que foi preso, foi executado, depois foi esquartejado, e os pedaços do seu corpo foram colocados nas cidades que ele deveria levar as notícias da Inconfidência. A ideia dos mineiros era primeiro separar Minas e o Rio de Janeiro. O Tiradentes teve essa função, essa missão de ir até o Rio de Janeiro. E por este motivo, várias partes do corpo do Tiradentes são expostas, são colocadas neste caminho. A cabeça do Tiradentes, por exemplo, ficou em Vila Rica, como um símbolo de repressão e que servisse de exemplo. Olha, não repita, não faça a mesma coisa, pois o destino pode ser o mesmo. Além da Inconfidência Mineira, alguns anos depois, tivemos a Conjuração Baiana, em 1798, que tem um caráter mais popular, que fala mais abertamente em separação do Brasil e que, de certa maneira, colocou medo nas elites, principalmente quanto ao caráter social do movimento. Alguns tinham ideias de libertar escravos, outros eram contra a participação de muitos soldados, muitos alfaiates, muitos mestiços. Tudo isso acabou gerando um certo receio nas elites da Bahia. Talvez isso explique por que o movimento também não obteve sucesso. Tanto a Conjuração Baiana quanto a Inconfidência Mineira não obtêm sucesso. No entanto, precisamos entender e destacar que, apesar de não ter sucesso, eles influenciam outros movimentos, influenciam um pensamento novo na colônia, de não querer mais ser colônia ou domínio de Portugal. É pensar diferente, é pensar de maneira aberta, de maneira de emancipação, de maneira a ter liberdade.
E precisamos entender que, neste momento, o iluminismo ele influencia muito o pensamento mundial. Haja visto que nós tivemos a independência dos Estados Unidos influenciada pelo iluminismo, tivemos a Revolução Francesa influenciada pelo iluminismo, e isso chegou no Brasil. Em 1808, é um momento muito importante da história do Brasil, que é a chegada da família real portuguesa no Brasil. Este é um momento que precisamos entender, de grande importância. Por quê? Porque com a chegada da família real no Brasil, nós temos uma mudança de postura da colônia. A colônia, neste momento, passa a ser, mesmo que simbolicamente, em 1808, a sede do Império Português. Então, as decisões administrativas, burocráticas da metrópole eram tomadas, naquele momento, no Rio de Janeiro. Por que a família real fugiu para o Brasil? Porque estava sendo perseguida pelas tropas de Napoleão. Então, Dom João VI, fugindo da perseguição de Napoleão, acabou fugindo para o Brasil. Dessa maneira, ele passa a ter uma nova vida e a colônia passa a ter também uma nova vida. Entendemos, neste momento, um rompimento, percebemos o rompimento do pacto colonial. E Portugal, através do Dom João VI, vai, inclusive, fazer uma abertura dos portos às nações amigas. Moisés, e o que a chegada da família real portuguesa tem a ver com a independência do Brasil? É muito simples. Primeiro, porque ela trouxe o príncipe Dom Pedro, que será o nosso herói da independência. Depois da independência, ele não será visto como tanto herói assim, com tanto heroísmo assim. Mas antes, ele é o herói da independência. Além disso, a mudança de pensamento, a mudança de posição econômica, social, faz com que nós pensemos mais em autonomia, em independência e em liberdade. Eu bato na tecla de que não existiu uma participação popular gigantesca. O povo, na verdade, ele não luta por sua independência, como percebemos em outros países. Não há um processo amplo de participação popular. Pelo contrário, há um processo de domínio das elites. A elite, ela lidera o processo de independência. Afinal de contas, eles se aproximam de Dom Pedro I para poder fazer a independência e manter um projeto de poder. Um projeto econômico, um projeto político de poder. Afinal, percebemos, por exemplo, a manutenção da escravidão, da grande propriedade de terra, como símbolos deste processo. Em 1820, nós tivemos uma revolução na cidade do Porto, uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto, onde as cortes portuguesas pediram o retorno do rei de Portugal. Mas por quê? Em 1815, o Napoleão Bonaparte foi derrotado. Dom João VI elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, para participar do Congresso de Viena, que tinha como função discutir ou rediscutir o mapa europeu, estabelecer os novos acordos políticos e também o que fazer com a Europa depois de Napoleão derrotado. Isso irritou os portugueses, que estavam sendo dominados por ingleses, que estavam perdendo comércio com o Brasil, perdendo seus privilégios. Em 1820, então, nós temos uma revolução que exige uma constituição para Portugal e exige o retorno da família real portuguesa para Portugal. Então, a família real deveria voltar para Portugal, deveria jurar respeito a uma constituição e assumir esse caráter liberal, fruto das revoluções, do processo do iluminismo. Dom João VI, percebendo o momento, retorna para Portugal em 1821 e deixa seu filho, Pedro, como príncipe regente. E deixa o Pedro preparado para qualquer processo que acontecesse no Brasil. Inclusive, tem uma frase que o Dom João VI fala com Dom Pedro, que não é uma frase
totalmente nesse sentido, mas algo próximo disso. Meu filho, se a independência do Brasil esta for inevitável, antes que seja feita por você, que é meu filho, e há de me respeitar, do que por qualquer outro aventureiro. A frase não é bem assim, mas o sentido do que Dom João VI quis dizer é esse. Então ele já se preparava para um processo de independência. E muito diferente do que muitos imaginam, o Dom João VI foi muito mais esperto, inteligente e habilidoso do que se pintava. Conseguiu enganar Napoleão, conseguiu deixar um herdeiro do seu sangue no Brasil para fazer a independência e conseguiu dominar 2 territórios ao mesmo tempo. Então ele não perdeu o vínculo totalmente após a independência. Isso é algo que precisamos destacar e que precisamos compreender. Depois que a família real portuguesa parte para Portugal e Dom Pedro fica no Brasil, nós vamos ter uma pressão muito forte, contínua, para que Dom Pedro volte para Portugal. As cortes portuguesas sabiam e entendiam que enquanto tivesse um príncipe, um herdeiro da coroa no Brasil, o Brasil não mudaria seu status, não mudaria sua posição. E era necessário, na visão dos portugueses, restabelecer o comércio com Portugal, restabelecer privilégios, domínios, o pacto colonial. Dom Pedro não retorna, não cede à pressão, a essas ameaças e continua no Brasil. As cortes diziam para ele voltar, para terminar os estudos, para assumir sua posição de herdeiro, mas ele não voltou e ficou no Brasil. Neste processo, final de 1821, início de 1822, temos uma série de acontecimentos que serão muito importantes, até chegarmos no 7 de setembro. O 9 de janeiro eu considero o mais importante. Por quê? Porque o 9 de janeiro é quando o Dom Pedro recebe um documento com milhares de assinaturas, onde ele é muito pressionado pelas cortes portuguesas para voltar para Portugal, e ele recebe esse documento dos brasileiros. A partir desse documento, ele ter recebido esse documento, ele mostra emoção junto com a causa brasileira e diz para todos: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O dia do fico é uma data muito importante, porque percebemos claramente um rompimento do que Dom Pedro pensava, queria e agia, com o que as cortes portuguesas mandavam, ameaçavam ou queriam impor. Então, 9 de janeiro de 1822, uma data muito importante, quando Dom Pedro diz que vai ficar no Brasil. Logo em seguida, ele começa a andar pelo território nacional, falar de um projeto nacional, se aproxima das elites brasileiras, lideradas principalmente por José Bonifácio, entre outros, e começa a falar de um plano, de um projeto Brasil. Começa a se falar em Brasil, claramente, em um país, em um novo país. No meio do ano, por volta de maio de 1822, o Dom Pedro começa os trabalhos para uma Constituição, para uma Assembleia Constituinte, e começa a rodar o Brasil para poder falar do seu projeto e agregar apoio ao seu projeto de país. Em agosto, o Dom Pedro estava em viagem por São Paulo. Ele passou por vários lugares para poder construir alianças políticas. E ele recebeu várias cartas vindas de Portugal com ameaças para que ele voltasse imediatamente para Portugal, para continuar seus estudos, assumir sua posição de herdeiro da coroa portuguesa e retornasse ao Brasil à posição de colônia. A ideia dos portugueses era muito clara. Era fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia, principalmente por conta do comércio, que era importante para os portugueses. Dom Pedro, ele começa a receber essas cartas, ele começa a receber esses documentos e também é aconselhado por sua mulher, por seu grande parceiro político do momento, o José Bonifácio, até que em setembro de 1822, no caminho entre Santos e São Paulo, à beira do riacho Ipiranga, ele recebe
cartas vindas de Portugal, recebe conselhos de sua esposa, José Bonifácio, e naquele momento ele decide fazer a independência do Brasil. O famoso Grito do Ipiranga. Lutar por nossa independência, fazer o Brasil independente e romper os laços com Portugal. Claro, obviamente, logicamente, não foi tão simples assim. Tivemos um processo depois disso a ser seguido. Tivemos algumas pequenas guerras ou pequenas batalhas pela independência com tropas ainda portuguesas que não aceitavam. Tivemos algumas elites portuguesas que também não aceitavam e Dom Pedro teve que reprimir. Tivemos o processo de reconhecimento da independência, onde pagamos muito dinheiro para Portugal, por exemplo. E tivemos um processo para formar os brasileiros. E é algo que precisamos sempre entender. A cidadania é um processo de formação constante, contínua. O Brasil, ele está em construção. Precisamos lutar por nosso país sempre. O processo de independência, ele se baseia nessas lutas, se baseia nesse corte temporal que falamos há pouco. E é muito importante, e é sempre importante, relembrarmos, entendermos e compreendermos a importância de uma nação, a importância de uma pátria, criarmos um sentimento nacional de pertencimento. Talvez na época isso não foi tão feito, realizado, não foi tão claro, e hoje nós percebemos que há uma tentativa maior e há uma dedicação maior da população em perceber mais a questão histórica do seu país. Então é muito importante conhecer a história, conhecer os pontos que temos, não só para vestibular, não só para concurso, mas também para entendermos um pouquinho do nosso passado, para compreendermos o presente e o nosso futuro. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, por favor, comente, compartilhem. Vamos compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Afinal de contas, estamos na Semana da Independência. Vamos mostrar às pessoas como se deu esse processo, para que mais pessoas fiquem sabendo e, por consequência, mais pessoas também tenham esse interesse na conscientização nacional, na questão da nossa nação. É isso aí. Um grande abraço. Deixa seu like, curta, comente, compartilha. Um abraço e até a próxima. Tchau.